Saúdo aos nossos queridos irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Gostaria de ler nesse momento um texto que encontra-se em Lucas capítulo 2, versículo 52, apenas a parte A, que diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria. Quero dar um tema para esta mensagem que o nosso glorioso Deus tem me inspirado a escrever. O bom hábito da leitura. Todos os pais preocupam-se, ou pelo menos deviam preocupar-se, com a questão intelectual de seus filhos, visando um futuro melhor para eles, pois vivemos num mundo competitivo, onde o que mais conta é o saber. Por isso, penso que não foi à toa que o proverbista escreveu: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Provérbios 4, verso 7. E nisso não economize. É lógico que o texto tanto está falando do conhecimento secular quanto do espiritual. As duas áreas são vitais, principalmente em se tratando do campo espiritual. Observem esta pequena parte de Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria. Certamente assim entendo que Jesus, quando criança, foi muito aplicado à leitura da Torá, a lei, dos profetas e dos escritos. Ele começou a ler desde a mais tenra infância. Desde menino ele adquiriu o bom hábito da leitura, claro. Não era para menos, pois Jesus sabia que poucos anos depois já estaria argumentando com a elite religiosa de Israel, conforme Lucas 2, verso 46. Jesus preparou-se intelectualmente, sim. Descuidar-se ou negligenciar isso seria um erro crasso de sua parte. Contudo, entendendo a responsabilidade que o Pai lhe dera, cumpriu fiel e integralmente a sua função de Salvador. Cultivou o bom hábito da leitura. Hoje estamos começando em nossa igreja um projeto de incentivo à leitura no nível infantil. A esse projeto denominei Projeto de Leitura Bíblica Infantil. Para isso, desde já conto com o total apoio dos pais como agentes estimuladores da leitura infantil. Cabe aqui esta citação proverbial: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Isso sim é dever dos pais. Ora, e por acaso não são os pais que passam o maior tempo com os seus filhos? Assim, recai sobre esses o incentivo ao referido projeto. E por acaso não são as nossas crianças os obreiros de amanhã? Afinal, queremos ou não queremos que os nossos obreiros sejam homens de Deus aprovados no manejo correto das Escrituras? É claro que queremos. Escrevendo a Timóteo, Paulo foi categórico. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. Chamo isso de comprometimento. Muitos hoje estão querendo ser obreiros, mas não têm o hábito da leitura. Há obreiros que sequer leram a Bíblia toda. Mas não basta apenas ler a Bíblia, e sim outros livros que auxiliem na compreensão das Sagradas Escrituras. Certa vez, estando preso, sem a liberdade de sair por aí escolhendo livros para ler, Paulo fez o seguinte pedido a Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo 4, verso 13. Entendemos que a capa era de Paulo, mas os livros poderiam ser de Timóteo. Quem sabe Timóteo iria emprestá-los ao apóstolo. Aliás, Timóteo adquiriu o bom hábito da leitura desde criança. Dirigindo-se a seu discípulo na fé, Paulo escreveu: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, verso 15. Que testemunho! Infelizmente, as crianças de hoje, desde a meninice, sabem de jogos eletrônicos, card games e mais uma porção de coisas inúteis, menos de Bíblia. Por isso, reitero, estimulem seus filhos a tomarem gosto pela leitura das Santas Escrituras. Ajude-nos nesse projeto. Irmãos e irmãs, amigos,
Há uma frase célebre do famoso escritor Monteiro Lobato que diz: uma nação se faz com homens e livros. E um bom obreiro, como se faz? Com leitura, oração e comprometimento com a obra do Senhor. Deixemos Jesus falar. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Pergunto aqui: os seus filhos têm visto vocês lendo? Finalmente, que tal vocês e seus filhos adquirirem hoje o bom hábito da leitura?